Olá, pessoas amadas por mim, começando aqui mais um vídeo do Mentes Insanas, onde eu tô sempre contando vários casos pra vocês, em casos reais, criminais, mistérios e todas essas coisas. Então já tem uma playlist aqui cheia de vídeos de casos pra você ir lá assistir um por um depois que terminar esse aqui, fechou? Não esquece de dar um like nesse vídeo agora, porque me ajuda muito a divulgar o meu trabalho e não te custa nada. E outra coisa, galera, eu tava vendo aqui nas métricas do YouTube que a maioria da galera que me assiste aqui constantemente não é inscrita no canal, tá? Tô até deixando um print aí pra vocês verem como eu estou falando sério. Então, se inscreve, gente. Se você assiste o vídeo constantemente, não custa nada se inscrever e ainda me ajuda muito, falou? Me segue aí nas outras redes pra você não ficar por fora de nada. E é isso aí, aviso, entrega e recado dado, vamos pro caso. Raimundo Nonato Alves da Conceição nasceu em Vitorino Freire, Maranhão, vindo de uma família bastante pobre do interior. Nonato tinha um estilo de vida bem reservado e sem vícios. Durante um bom tempo ele foi tratorista em várias empresas de construção civil, mas quando ele tinha 28 anos de idade, acabou sendo demitido, ficando em situação bem difícil com várias dívidas e não conseguia mais emprego. Nessa época, no final dos anos 80, o Brasil enfrentava uma péssima crise econômica com enorme taxa de desemprego no país. O Nonato começou a ficar muito revoltado com essa situação, então ele resolveu bolar todo um plano de vingança, porque na cabeça dele a culpa disso estar acontecendo era do atual presidente, que na época era o José Sarney, então ele bolou um plano de vingança que ele queria pôr em prática. No dia 28 de setembro de 1988, ele embarcou no voo da VASP, o voo 375. A aeronave partiu do Aeroporto Internacional de Porto Velho, em Rondônia, com destino ao Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, com 4 escalas previstas nos aeroportos de Cuiabá, Brasília, Goiânia, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. O voo 375 decolou às 10h52 da manhã, quando o avião já estava a cerca de 20 minutos no ar, já sobrevoando o Rio de Janeiro. Algo inesperado aconteceu. Então Nonato embarcou nesse voo da VASP, né, que é uma extinta companhia aérea, não existe mais, mas antigamente ela fazia bastante sucesso. Provavelmente você já ouviu falar, né, se não você, os seus pais. E aí, quando estavam servindo a refeição de bordo, ele levantou e sacou uma arma calibre 32 e anunciou ali que aquilo ali era um sequestro. O sequestro, né, do voo 375. Ele estava com essa arma calibre 32 e uma mochila nas costas, e nessa mochila tinha 90 munições. A essa altura vocês devem estar se perguntando sobre a segurança desse aeroporto. Por que ele conseguiu entrar com essas coisas, já que geralmente quando a gente vai em aeroportos tem aqueles detectores de metais. Mas o que eu quero explicar aqui para vocês é que nessa época, lá nos anos 80 ou bem antes, as seguranças no aeroporto eram umas coisas bem precárias. Não tinha detector de metal, não tinha nada de segurança, máquina de raio-x, não tinha nada disso. Então era muito mais fácil para você entrar lá carregando alguma coisa que não podia. E foi o caso. O Nonato então caminhou até a cabine do piloto, ele foi em direção à cabine do piloto e um comissário de bordo tentou impedir ele. O Nonato disparou contra ele, acabou ferindo ele na orelha. Não foi nada grave, mas ele ficou impossibilitado. E aí o Nonato pegou a arma e começou a atirar em volta da maçaneta da porta. Nessa época, as portas elas não eram blindadas. Um desses tiros acabou pegando num passageiro chamado Gilberto Renner, acabou ferindo ele na perna. E ele estava atirando assim loucamente contra a porta. Então os tiros eles atravessaram a porta e pegaram ali no painel de controle. É claro que o comandante do avião ficou desesperado. Ele não sabia realmente naquele momento o que estava acontecendo. E aí ele pediu para o copiloto abrir a porta e deixar o Nonato entrar para ver o que eles podiam ali fazer e resolver da melhor forma. Então o piloto chamado Fernando Murilo de Lima, com muita calma, acionou pelo transponder o código 7300, que na linguagem aeronáutica indica interferência ilícita.
no caso, um sequestro. Quando tentava atender a resposta pelo rádio, Nonato percebeu o que o piloto estava tentando fazer. Efetuou então um disparo na nuca do copiloto chamado Salvador Evangelista, que acabou não resistindo e faleceu na hora. Foi nessa hora aí que o Fernando percebeu que o Nonato estava disposto a tudo, que ele não tinha nada a perder, né? Com essa cena muito forte que aconteceu na sua frente. O Nonato estava muito bravo porque ele estava tentando se comunicar, né, com outras pessoas ali para pedir ajuda. E aí ele apontou a arma para ele de novo e falou para ele mudar a rota do avião. Ele queria que ele fosse para Brasília. E foi aí que o Nonato então explicou o seu plano de vingança. Ele disse que ia chocar o avião contra o Palácio do Planalto, onde provavelmente estaria o presidente José Sarney. Era isso que ele queria fazer para poder se vingar. E esse plano dele lembra um caso, né, um fato muito curioso que aconteceu alguns anos depois, né, no dia 11, acho que vocês estão ligados. O Fernando acabou obedecendo e mudou a rota do avião, então eles foram em direção a Brasília. Só que aí depois de um tempo o combustível da aeronave já estava acabando, porque ele não fazia parte, né, da sua rota, ele já estava há algum tempo no ar. E aí o Fernando começou a persuadir o Nonato. Fernando disse pro Nonato que o clima em Brasília não estava bom, que estava nublado, que estava chovendo, que eles não iam conseguir ver nada, né, não tinham como fazer isso. E aí o Nonato acabou se convencendo das palavras dele, mas na verdade, como eu falei, o combustível do avião estava acabando e nesse momento um dos motores do avião começou a falhar. Então Nonato disse pro Fernando mudar a rota do avião, dessa vez para São Paulo. Nesse momento todo mundo já estava sabendo disso, essa notícia já corria o Brasil inteiro, então a mídia estava em cima disso, a polícia já estava envolvida no caso. Tanto que já tinha um avião seguindo eles, né, da Força Aérea Brasileira, seguindo o avião para onde ele quer que fosse. Então, quando o Fernando estava sobrevoando em direção a São Paulo, ele viu lá de cima o aeroporto de Goiânia, e aí ele teve que pensar muito rápido, ele decidiu que ele ia agir nesse momento. Então ele resolveu fazer uma manobra muito arriscada chamada túnel, onde que o avião virava meio que de lado, porque na cabeça dele ele queria que o Nonato caísse e perdesse a consciência, já que ele estava em pé. Então foi isso que ele fez, ele virou o avião, fez essa manobra. E aí o Nonato acabou caindo, só que ele não ficou desacordado. Então ele decidiu fazer outra manobra muito perigosa em aspiral. Ele estava a 9.000 metros de altitude, ele começou a girar o avião como se fosse assim. E aí dessa vez o Nonato caiu e perdeu a consciência, bateu a cabeça e ficou um tempo ali desmaiado. E essas manobras, gente, elas são muito perigosas e elas nunca tinham sido feitas antes por um modelo daquele avião, né? Que não é um avião de fazer manobra e tal, mas foi a primeira vez que fizeram e foi o que ele tinha ali em mão, gente, naquele momento. Então, com o Nonato desacordado, o Fernando finalmente conseguiu pousar o avião no aeroporto de Goiânia. Tinha toda uma equipe de policiais esperando o avião lá no Aeroporto Internacional de Brasília. E aí, quando eles viram que ele desviou a rota, eles pegaram e foram, né, para o aeroporto de Goiânia. O pouso em Goiânia aconteceu às 1h45 da tarde. Neste momento, Nonato acordou e conseguiu fazer o piloto de refém. 15 minutos depois do pouso, começaram as negociações entre o Nonato e a torre do aeroporto. Enquanto isso, a polícia cercou o aeroporto. E o curioso disso tudo é que o aeroporto continuou funcionando mesmo com toda essa situação. Ele estava ali na pista de decolagem e aí o aeroporto ficava um pouco mais para lá e estava funcionando normal, que eu achei muito estranho. E enquanto essas coisas aconteciam, o presidente ele era informado de tudo que estava acontecendo. Ele fez até uma reunião com os ministros da casa. E o curioso também falar para vocês é que o irmão de um desses ministros, ele estava nesse voo também que ia para fazer escala no Rio de Janeiro, que é um fato assim, uma coincidência muito grande. E enquanto isso, muitos amigos e familiares ficavam lá no aeroporto do Rio, porque muitas dessas pessoas que estavam no avião, a maioria era do Rio, e a família ficava lá, dando entrevista, falando, os amigos querendo notícias, fazendo ali um certo tipo de aglomeração. E eles eram aconselhados a ficar nas suas casas esperando notícias. Então a porta do avião foi aberta às 3 da tarde. Nonato foi liberando os passageiros um por um. 2 pessoas saíram levando alguém que estava ferido. Essa pessoa foi colocada em uma maca e levada ao hospital. A polícia começou a cercar o avião com a intenção de invadir. Nonato acabou percebendo a movimentação dos policiais em volta do avião e exigiu que eles fossem tirados da pista de pouso. Eles obedeceram os pedidos de Nonato. A negociação continuou. Nonato não havia desistido do seu plano inicial. Ele ainda queria jogar o avião em Brasília. Ele exigiu um avião menor,
seu pedido foi atendido. Um bandeirante foi estacionado ao lado do avião da VASP. Então, por volta das 7 horas da noite, ele abriu a porta do avião usando Fernando como escudo. Então, Nonato saiu descendo as escadas usando o Fernando como escudo. E aí ele ficou muito nervoso porque a polícia estava mirando nele, deu algum nervosismo ali nele repentino. E aí, por algum motivo que ninguém sabe, ele acabou disparando contra a perna do Fernando. E nesse momento gerou toda uma tensão ali. E aí ele atirou contra a perna do Fernando e saiu rolando por baixo do avião e atirando nos policiais. Então teve essa troca de tiro aí. E aí 2 desses disparos acabaram atingindo o Nonato na altura dos rins. E finalmente, depois de 9 horas de tensão, o Nonato foi preso, foi imobilizado ali pela Polícia Federal. O Nonato foi levado para o Hospital Santa Genoveva, em Goiânia. Ele precisava ali fazer uma cirurgia. Ele fez essa cirurgia. E aí ele passou alguns dias ali internado e a equipe médica dizia que ele estava se recuperando super bem, era o que estava acontecendo. Sempre que saía alguma notícia na TV, sempre falavam, né, que ele estava cada vez melhor e tá. Só que aí depois de 5 dias internados ele acabou falecendo, assim, do nada. E aí o legista chamado Fortunado Palhares diz que a causa da morte dele foi por anemia falciforme, que era ali um problema que ele já estava tendo, segundo o legista, algum tempo antes do caso acontecer. Então não foi nada relacionado ao caso, nada relacionado aos disparos, foi uma condição mesmo de saúde dele. O que, assim, gente, a maioria das pessoas não bota fé nessa história. E aí tem 2 teorias bem fortes, que a primeira é que ele levou uma injeção letal, né, de alguém e aí acabou falecendo. E a outra teoria é que ele foi envenenado. Mas isso aí ficou no ar, ninguém sabe o que realmente aconteceu com ele. Segundo, né, o legista, foi de causas naturais ali do seu corpo mesmo. O piloto Fernando Lima se recuperou bem e virou um herói nacional. Ele foi condecorado com a Ordem de Mérito Aeronáutico na época do caso. No ano de 2001, 13 anos após o ocorrido, Fernando recebeu o troféu Destaque Aeronauta do Sindicato Nacional dos Aeronautas por sua contribuição em evitar maior tragédia naquele dia. Fernando faleceu em 26 de agosto de 2020, aos 76 anos, vítima de insuficiência respiratória. No ano de 2012, a Infraero foi condenada, em segunda instância, a pagar uma indenização de R$250 mil ao Andy Evangelista, filha do copiloto Salvador Evangelista, que perdeu a sua vida pelas mãos de Nonato. A justiça considerou que a entrada de um passageiro armado foi um erro muito grave, não existindo norma de segurança na época. Sobre os passageiros, todos ficaram bem, né? Não aconteceu nada de mais grave com eles. No dia que aconteceu o caso, depois que eles foram resgatados, todos ficaram no hotel. E aí no dia seguinte eles voltaram, cada um para o seu estado. No ano de 2000, esse caso foi descrito no livro Caixa Preta, do escritor Ivan Santana. E esse mês, dia 19, sai o filme Sequestro do Voo 375. Eu tô super ansioso pra assistir. Aliás, eu conheci esse caso porque eu vi o trailer do filme e eu vi que era uma história real e resolvi aqui contar pra vocês porque eu fiquei muito curioso. Me conta aqui se você já conhece esse caso, porque eu simplesmente nunca tinha ouvido falar e foi um caso assim que marcou, né, o nosso país e tal, e eu nunca tinha ouvido falar, gente. Então, quando saiu o trailer do filme, pra mim seria só um filme normal de ação e eu descobri que era uma história real. Vocês sabem que eu sou muito curioso e se tem filme no meio, eu fico mais curioso ainda para trazer o caso aqui para vocês. Me conta se você vai assistir o filme no cinema, tá bom? E é isso. Eu vejo vocês no próximo caso. É nóis.